pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todas bem-vindas ao Coturno Rosa. E esse podcast é para nós conversar com você, mulher, sobre finanças, sobre coisas de mulheres. E eu sou Maressa Santos. E eu sou Suzana Tracy. Estamos hoje na nossa estreia com uma convidada. Se apresente pra gente, Ramayana. Olá, meninas. Muito obrigada pelo convite. Estou super feliz de ter sido convidada para a estreia. E esse podcast com certeza vai ser um sucesso. Show! Ramayana e Suzana, nós estamos falando sobre uma coisa que muita gente fala que é coisa de homem, né? Mas falar sobre dinheiro. Como é que vocês entraram nessa história? Me conta. Bom, chegou um momento da minha vida, há uns 5 anos atrás, que eu tinha tudo parcelado. Eu tinha financiado tudo, casa, carro, tudo que eu comprava na minha vida era parcelado. Eu não tinha outras dívidas além dessas. Só que eu me dei conta por que eu não tinha construído um patrimônio. E eu lembro que meu marido falava, estuda um pouquinho sobre isso, é legal. Sobre ações, sobre fundos imobiliários, sobre CDB. E eu ficava, não, vê você, porque você tem afinidade para isso. Eu sempre falava isso para ele, falei, não, olha você que tem afinidade, o que tu achar interessante a gente investe lá. E foi passando, só que eu vi que eu precisava de uma mudança na minha vida, eu precisava de um projeto novo e comecei a estudar. Quando eu comecei a estudar, eu descobri o potencial que eu tinha, que hoje, gente, pasmem, quem cuida das finanças de casa sou eu. Hoje ele pergunta, olha, tem tanto, o que tu vai fazer? Aí eu pergunto dele, mas hoje é mais por educação, porque ele meio que aceita. Eu digo assim, olha, eu acho interessante isso, e a gente fazer com esse restante isso aqui. Ele, legal, faz aí. Pra te ver como o papel se inverteu hoje lá em casa. E você, Ramayana? Bem, eu fui assim, 18 anos já fui começar a trabalhar e eu sempre fui muito independente, né? Lá em casa, quando eu comecei a trabalhar, foi muito importante, porque só era eu e minha mãe, então passou essa renda principal de casa. E aí eu passei, assim, a tentativa e erro, várias coisas. Já teve mês que o banco levou todo o meu salário, eu cheguei chorando em casa. Quem não, né? Eu caí em algumas pirâmides no decorrer desse caminho. E assim, quando a educação financeira começou a ficar popular no YouTube, eu consumi e eu consegui assimilar aquilo. E aí, depois disso, depois que eu assimilei, eu já quis compartilhar com as pessoas. Legal, você está me falando aí de educação financeira, né? Mas é um assunto que a gente vê poucas mulheres ainda falando sobre, não é? Por que É, que você acha que isso acontece? a gente, como tá nessa cultura ainda que tem um pouco de machismo, né? De achar que como a Suzana falou, inverter o papel, né? Ou seja, o padrão seria o homem cuidar, né? Nessa parte da cultura, cuidar do dinheiro e não a mulher. Então, por isso que a gente acaba usando, né, esses termos, inverter o papel. Porque ainda tem esse tabu de que o homem consegue entender melhor a matemática. E aí acha que finanças é muito cálculo e coloca isso como se fosse um papel do homem. E nisso a gente tem também as crenças, né? As crenças limitantes. Você acha que isso influencia nesse mundo das finanças, Três? Demais, demais. Vocês já ouviram alguém dizer assim, tipo, que mulher não sabe cuidar do seu dinheiro? Tipo, mulher e um cartão de crédito, nunca deixem os dois juntos? Mulher só sabe gastar, só quer comprar coisa fútil. Exatamente. Isso foi uma coisa que a sociedade vem repetindo, né? E em alguns momentos a gente acredita nisso, você sabia? E a nossa mente, ela é incrível. Ela vai guardando muita coisa na nossa cabeça, principalmente aquelas coisas que são ditas por pessoas que exercem uma autoridade sobre a nossa vida. Por exemplo, nossa mãe, nosso pai, nosso professor, nosso avô. São pessoas que, pra gente, foram colocadas como pessoas de autoridade. E aquelas crenças que aquelas pessoas disseram pra gente quando éramos crianças, adolescentes, foi ficando. Chega em algum momento na nossa fase adulta que, apesar daquilo não fazer mais sentido, eles continuam influenciando nas nossas decisões. Um negócio que eu ouvi muito
e eu ouvi isso do meu pai. Mulher militar não é atividade, serviço militar não é atividade de mulher. E eu ficava olhando para aquilo, eu fiquei por um bom tempo me perguntando se eu realmente deveria seguir por aquele caminho. Até chegar lá e eu olhei assim, eu falei, realmente não tem nada a ver com o que meu pai dizia. Mas por algum motivo aquilo dali me limitou por um tempo de ser plena na atividade que eu escolhi. Hoje eu sou militar. Por isso que isso, tipo, foi uma coisa meio difícil de lidar. E depois de um tempo eu entendi que foi justamente por conta dessa crença que meu pai tinha, que aquilo era coisa de homem, que mulher não era lugar de mulher. Então isso ali às vezes me limitou por um tempo da atividade que eu fazia. E muitas outras coisas. Isso é parecido com... Eu fiz engenharia de produção. Tem um pouco mais de mulheres, né? Mas na hora de você prestar o vestibular, decidir, aí você pensa, vou estar concorrendo com muito homem, eles dominam mais a matemática, e aí vem aquele medo também de se arriscar em uma profissão assim. E assim também é no dinheiro, né? E você estava comentando com a gente, Ramayana, que você tem uma história interessante também que você viveu na sua infância, não é? Com a sua mãe. Sim, é porque os meus pais se separaram quando eu tinha 10 anos, né? E a minha mãe ficou desempregada todo desse tempo, depois que logo depois da separação, ela foi demitida, ela ficou um bom período desempregada, né? Fazendo bico, tentando fazer uma renda extra aqui e ali. Então, isso foi me motivando a... E assim, ela teve alguns relacionamentos depois disso, em que ela aceitou continuar no relacionamento porque ela estava com medo, né, de ficar sem dinheiro, já que ela não estava conseguindo ainda um emprego. Então, ela aceitou isso porque ela não era independente. Então, isso, assim, para mim foi bem marcante e quando eu comecei a trabalhar, eu já quis ser, assim, independente. Tanto que eu, com 18 anos, fiz o concurso público, assim, meio que quis me apegar a alguma coisa estável para não passar por isso. E é engraçado, assim, que hoje muitas mulheres vivem dependentes e em relacionamentos abusivos por conta da dependência financeira também, né? Porque a gente sabe que tem a dependência emocional, tudo, mas a dependência financeira é uma das causas, né, de muitas mulheres ainda aceitar um relacionamento abusivo, né? Gente que trabalha na polícia, a gente sabe. E vocês têm falado muito sobre educação financeira no perfil de vocês, tudo, né? E qual é a consequência de eu não ter conhecimento financeiro? Assim, uma mulher, não ligo para dinheiro, não ligo para nada. Qual é a consequência disso? Gente, hoje, né? Hoje eu olho, eu acho, hoje, a minha visão de hoje, eu acho que é uma pessoa que não busca o melhor para si. Porque quando a gente tem dinheiro, tu associa o dinheiro à liberdade financeira, tu poder a ter controle sobre a sua vida. Não estou dizendo aqui que dinheiro é tudo, mas dinheiro é um meio para a gente chegar às nossas realizações. Então, uma mulher que não tem sonhos, que não sonha com a liberdade, não tem autonomia, eu acho que ela tá perdendo bastante coisa aí. Ela acaba vivendo o sonho dos outros, né? Seja o dos pais, seja o do marido. Ela fica dependendo dos outros para fazer alguma coisa. E isso é ruim porque a qualquer momento pode ser quebrado, né? Esse vínculo. E aí ela ter que começar do zero e aí ser mais difícil, ao invés de ela ter alguma coisa já construída. Esse poder de escolha, né? Eu gosto muito desse poder de escolher e realizar, né? Que eu acho que a gente tem que escolher e realizar, né? Então, o dinheiro, ele nos ajuda a poder escolher. Não vou fazer isso, vou deixar de comprar isso, mas eu poder comprar, né? Uma escolha que eu não tá comprando aquilo. Então, essa liberdade, né? Eu acho muito interessante. No relacionamento, por exemplo, se a mulher quiser sair de casa, quiser ter ali o divórcio, e o marido não quiser, ela tem que ter o dinheiro para pagar o litigioso, que é mais caro. Sim. Então, tudo isso vai ajudando a ter essas escolhas melhores, né? Facilitando. E ela não precisa ficar presa em um lugar só também, né? Eu vou tô aqui na casa dos meus pais, tô aqui porque eu não tenho dinheiro para sair de casa, né? Ter meu apartamento, meu canto, né? Então, isso é muito... E é mais difícil ainda quando essa mulher resolve fazer essa escolha sem apoio de ninguém.
Exatamente. Mas é engraçado que sempre tem pessoas, outras mulheres falando sobre isso, né? E a gente tocando nesse assunto, eu lembrei que teve um concurso que eu não consegui fazer as outras etapas porque os meus pais não tinham dinheiro para me ajudar naquele momento e eu não tinha uma renda, né? Então sempre o dinheiro ali limitando a gente de algum modo, né? Claro que o dinheiro não é tudo, mas o Uhum. dinheiro é um meio para a gente conseguir aquilo que a gente quer, né? Mas esse vamos aqui, né? E outra coisa, porque quais são os benefícios de eu cuidar do meu dinheiro? Qual que é esse benefício quando eu cuido do meu dinheiro? Quando você cuida do seu dinheiro, você, além do poder de escolha, né, que isso é a forma mais genérica de resumir o que a gente consegue, mas você também você consegue multiplicar o seu dinheiro. Você consegue perceber que aquilo ali que você tem, você consegue administrar melhor, você consegue fazer realizações, não só os seus, também dos seus filhos, também da sua família. Então, você tem uma grande liberdade, um grande leque assim, de escolhas. Eu acho que o bom de cuidar do dinheiro é porque você, ao mesmo tempo que você cuidando do seu dinheiro, você cuida de você hoje e você cuida de você amanhã. Por que eu tô dizendo hoje e amanhã? Cuidar de dinheiro, quando a gente fala de cuidar de dinheiro, não é só separar um dinheiro para investir. É você gastar de forma eficiente, o dinheiro que você tem hoje nas suas mãos. É você entender que o dinheiro de hoje, que você tem hoje, que você dispõe hoje, ele está indo para as tuas necessidades e para aquilo que faz sentido para você. Ele tá, o teu dinheiro suado, que você trabalhou, que você vendeu o seu tempo para conquistar, ele está indo para você. Eu acho que isso é o mais importante hoje. E saber que amanhã ele vai estar lá se você precisar, ou então até para você realizar um sonho, um objetivo lá na frente. Então, o que a gente está falando hoje é você cuidar do dinheiro, você está cuidando de você, não só hoje, mas amanhã também. Então, com isso, tem muita gente. Ah, mas e se eu morrer amanhã? Vou guardar dinheiro para quê, né? Então, a pessoa tem que cuidar, não é só para ela usar amanhã, é para ela ter umas escolhas conscientes no agora também. É isso que você está me falando, Tris? É. E me diz uma coisa, Marisa, tu acredita que tu vai morrer daqui a 10 anos? Espero que não. Mas sabe por que eu tô dizendo? Tô te perguntando isso? Não, É porque hoje o ser humano, ele vive mais. Sim. Porque a gente tem à disposição o serviço de saúde, a gente tem opções melhores, a gente faz atividade física, a gente cuida do seu eu. Então, essa situação de há 50 anos, como há 50 anos atrás, a expectativa de vida do cidadão era 45, 50 anos, hoje não se fala mais nisso. Hoje, quando a gente fala com alguém com essa idade, diz que é uma pessoa jovem ainda. Verdade. Eu tô quase nos 40. Ai, ai, ai. Não, antes a gente achava que... Então, tipo, a certeza que tu vai estar viva para realizar, usufruir desse sonho, eu acho que a probabilidade é muito maior do que a gente tinha antes. Verdade. E outra coisa, a gente tem que pensar que mulher tem que falar sobre dinheiro, né? A gente tem que quebrar esse tabu também. A Suzana tocou em expectativa de vida, e assim, a gente olhando para a pirâmide etária do IBGE, hoje a gente vê bem dividida, assim, é como se fosse homem e mulher 50%. Mas aí quando a gente olha lá para B3, quanto de mulheres que investem, a gente encontra só 24%. Então, ainda tem uma parte das mulheres que ainda precisam entrar nesse mundo para não só saber usar o seu dinheiro, mas também conseguir multiplicar. E é engraçado que esse mundo não é complicado. Ou ele é muito complicado? Não, ele não é complicado. Hoje a gente tem muita tecnologia, né? Tem simuladores, então a gente não precisa nem aprender a fazer a conta. Tudo tem simulador em fontes confiáveis, né? O Banco Central tem uma calculadora lá do cidadão que dá para fazer vários cálculos. Tem simulador do Tesouro Direto, tem muitas coisas que dá para a gente usar como ferramenta sem precisar se desgastar querendo aprender alguma fórmula.
Então, quanto uma mulher, ela se cuida, né? Cuida do seu cabelo, cuida da sua unha, ela também tem que cuidar do seu dinheiro, não é isso? Assim, ou vocês pensam que não? Tem que deixar com o gerente do banco. Tem que cuidar, tem que cuidar. Mulher tem que ser protagonista do seu dinheiro. Então, ter as decisões que ela quer, né? A escolha que ela quer com o dinheiro dela. Olha, eu acho que não tem problema nenhum você terceirizar isso. Mas eu acho que se você terceiriza, você tem que entender o que você está terceirizando. Porque da mesma forma que eu quero fazer as minhas escolhas, eu também quero saber se aquela pessoa está trabalhando para mim ou se ele está trabalhando para o banco dele. Porque se acontecer, como muitas vezes acontece comigo, do cara ligar, do gerente ligar para mim, me oferecer uma coisa que tá muito abaixo do que eu posso, de rentabilidade que eu posso ter, a primeira resposta que eu digo, sim, tu tá ganhando comissão, né? Tu não tá pensando no meu bem-estar. Tu não tá trabalhando para mim. Então, eu acho que essa situação de terceirizar é uma escolha sua. Só que tu tem que entender o que você vai estar perdendo e o que você tá terceirizando. Então, se você não quer mexer nos seus investimentos, você não quer fazer os investimentos, quer terceirizar, isso ok. Mas você tem que estar certa de que a pessoa que vai fazer isso para ti, ela vai te representar. Não pensar nos objetivos dela, de ter comissão ou no banco dela crescer. E onde a gente pode estar buscando esse conhecimento, meninas? Tem influências, tem... Aonde eu posso buscar esse conhecimento de educação financeira? Nas nossas redes sociais, né? Claro, Cada né? uma de nós aqui alimenta o Instagram com dicas, conhecimentos, né? A gente também tem cursos que a gente faz consultoria individual, então quem tiver interessado pode procurar uma de nós manda uma mensagem lá no direct, né? Falando que a gente prolonga o papo para você ter esse direcionamento. E se você